Então, boa tarde a todos. Só um momento. Ok. Estamos em direto. Então, boa tarde a todos. Começámos, julgo eu, com uma pontualidade pouco compatível com o nosso quarto de hora académico. Eu gostava, em primeiro lugar, obviamente, de cumprimentar o professor Miguel Paiás Maduro, que tem aqui a grande honra, tenho aqui a grande honra de o receber na terceira edição das Conversas da Casa da Lusofonia, iniciativa que lançámos com o embaixador de Angola em Portugal, em primeiro lugar, e com a segunda edição no último dia 5 de maio, a festejar, a assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com o Dr. Vítor Ramalho como presidente da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. E hoje, para assinalar o Dia da Europa, que se comemorou no dia 9 de maio, temos aqui, de facto, esta honrosa presença do Miguel Paiás Maduro. Aproveito já para anunciar que a próxima conversa da Casa da Lusofonia terá agora um intervalo para respirar, será 28 de maio, com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, que virá aqui falar sobre Forças Armadas e lusofonia em tempos de Covid-19. De facto, tem feito um trabalho admirável e as Forças Armadas devem ser aqui cumprimentadas, elogiadas e perceberemos melhor o seu papel, a sua relevância diante do chefe máximo na hierarquia militar no nosso país, não só na realidade portuguesa, mas como em toda a realidade lusófona, onde as nossas Forças Armadas estão presentes. Antes de tudo, eu gostava de cumprimentar o vosso auditório que nos acompanha nestas edições, fundamentalmente composto pelos nossos estudantes nacionais, estrangeiros, de Erasmus, estudantes internacionais, que estão cá ainda, que estão a acompanhar as aulas online, estas conferências online pelo mundo fora, em particular no Brasil e nos países africanos de língua oficial portuguesa, em Macau, mesmo em Goa. Os antigos estudantes, os alumni que fazem sempre questão de participar também, vários docentes que sei que estão aí, o pessoal não docente também, cumprimentando aqui em especial toda a Divisão de Relações Internacionais, na pessoa mais uma vez da Liliana, a sua diretora, e felicitando aqui este apoio que sempre nos dá a Raquel, mas nas suas pessoas não deixar de assinalar o trabalho fantástico que têm desenvolvido nesta altura. Nós não cumprimos, Miguel Paiás Maduro, aqui a paridade, nós temos só um homem numa divisão, e portanto é tudo mulheres, portanto elas têm feito um trabalho fantástico entre serem mães, serem mulheres e cumprirem com um sucesso formidável as muitas tarefas que lhes vão sendo cometidas nestes tempos difíceis para a internacionalização de qualquer universidade e também da Universidade de Coimbra, que nesse aspecto não é exceção. Em particular, também cumprimentar o Pró-Reitor da Saúde, o meu colega José Pedro Figueiredo, que fez questão de estar presente para o ouvir, e o Diogo Feio, que me ligou para saber exatamente como é que podia vir aqui ouvi-lo. É de facto um antigo deputado da Assembleia da República, antigo governante, um advogado, um académico respeitado, ainda hoje com um excelente artigo, com uma excelente entrevista no Jornal Económico, mas sobretudo aqui na sua condição de antigo eurodeputado e a querer vir aqui sempre ouvir o Miguel Paiás Maduro. E por último, o agradecimento que se impõe à presença do Miguel Paiás Maduro, conceituado, quase que dispensa apresentações, mas é um conceituadíssimo advogado-geral da União Europeia, com um papel relevantíssimo na construção desta organização internacional, de matriz pretoriana também, no sentido da jurisprudência ser aqui fundamental no alavancar dos princípios jurídicos essenciais desta construção comunitária, e o Miguel Paiás Maduro, nos anos que passou no Luxemburgo, foi de facto marcante, um nome marcante para o direito da União Europeia e para essa construção política que fez 62 anos neste sábado e à qual devemos a paz e a prosperidade do velho continente nestes últimos 62 anos. É um respeitadíssimo professor do mundo, diria eu, neste momento ligado ao Instituto Universitário Europeu de Florença, também professor convidado da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América, mas é de facto um globetrotter
sempre chamado para todas as conferências internacionais e sempre um orador distinto. Tive o privilégio de ser seu orientando num curto período de investigação quando a realização do meu doutoramento e muito lhe agradeço também por isso. Simultaneamente é um político, embora ele negue essa condição, mas foi de facto um ministro de grande brilho, numa altura muito difícil do país, um ministro de desenvolvimento regional, uma pasta decisiva para o nosso país, em que geria também os fundos comunitários e, portanto, é com duplo prazer que eu o recebo aqui, enquanto vice-reitor da Universidade de Coimbra, alguém com um percurso académico e de intelectual tão respeitado e com um percurso político que, estou certo, ainda não termina por aqui e Portugal bem precisa disso. E é nessa condição que também me honra de estar aqui enquanto seu amigo, que também me deu a oportunidade de ter alguma experiência política como seu adjunto. Não esqueço também isso e destacando, além disso, a sua condição de homem com um H grande e, portanto, amigo. É, de facto, um homem de grande humildade, como é próprio dos grandes mestres, tanto brilho noutras facetas e cultivam a simplicidade e a humildade que já lhe vem dos genes. A escolha do tema impunha-se para comemorar o Dia da Europa e foi escolha do título do próprio orador, a União Europeia e a Pandemia. O que nós combinámos foi que falaria o que entendesse durante 15 a 20 minutos e eu, no final, faria 2 ou 3 questões e o Miguel faria o favor de as comentar se assim entendesse. Portanto, dentro deste tema, Miguel, e a palavra passo-lhe já, União Europeia e Pandemia. Vamos sobreviver enquanto União Europeia a esta pandemia? Muito obrigado, João, e em primeiro lugar, permito-me agradecer não apenas àqueles que estão a assistir, mas agradecer o convite da Universidade de Coimbra. Foi um gosto particular, não apenas por ser a cidade onde nasci, mas também por vir do professor João Calvão, que é acima de tudo um amigo, e portanto é um gosto muito grande estar aqui a falar, ter esta oportunidade de conversar com aqueles que nos estão a ouvir. Eu costumo dizer que nestes tempos se fala muito de que temos menos socialização, na realidade nós temos mais distanciamento físico, mas estamos tanto tempo a conversar uns com os outros através dos meios digitais que não podemos falar de menos socialização, na realidade estamos até a socializar mais através de meios diferentes, e isso também é algo que temos de aprender com o que se está a passar. E já agora agradecer também ao Diogo Feio, que conheço, e que foi um excelente deputado ao Parlamento Europeu, o facto de ele ter tido essa preocupação e de vir assistir o que é que eu vinha aqui dizer, embora eu não venha dizer nada de muito novo em relação àquilo que eu não tenho vindo, para além daquilo que tenho vindo a dizer ao longo das últimas semanas, porque como provavelmente alguns pelo menos saberão, eu tenho estado muito ativo sobre estes temas da resposta europeia e tenho publicado muito sobre isso e sobre várias das questões que se citam nesse contexto. E no fundo o que vou procurar agora é em 15 minutos resumir um bocadinho isso. Começando por essa questão que o João estava agora a colocar, porque eu ainda há pouco dizia, numa conversa que tive hoje mais cedo de manhã, que não gosto muito de falar do risco existencial para a União Europeia, porque tornou-se tão quase banal falar disso, que corremos até o risco de desvalorizar isso, e desvalorizar as preocupações que isso nos devem suscitar. Mas acho que se há momento nas últimas décadas na União Europeia em que foi apropriado utilizar essa expressão, é agora. Ou seja, talvez nunca como agora a União Europeia tenha, mais até do que na crise financeira de 2008 e 2011, em que a União Europeia esteja mais em risco existencial. Isto porquê? Naturalmente que a União Europeia não tem competências em matéria de saúde. E, portanto, não é a União Europeia que compete dar a resposta em matéria de saúde aos desafios que o Covid-19 trouxe. A União Europeia, nessa matéria, tem apenas uma competência que é complementar às dos Estados. Pode ajudar à coordenação das políticas nacionais,
pode ajudar à aquisição de material de forma centralizada e à sua distribuição entre Estados-membros, mas pode ajudar até a antecipar alguns dos riscos e a fornecer informação para que as decisões nacionais de resposta à emergência de saúde sejam melhores, não é? Através, por exemplo, do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças Infecciosas, mas tudo isto são competências complementares às dos Estados. Já agora, para aqueles que conhecem direito da União Europeia, não quer dizer que a União Europeia, não tendo competências diretas em matéria de saúde, não possa até legislar em temas de saúde, mas só na medida em que eles sejam instrumentais ao bom funcionamento do mercado interno. Por exemplo, a União Europeia já legislou sobre a etiquetagem dos maços de tabacos, mas porque se isso fosse deixado a cada Estado-membro, isso suscitava o risco de aparecerem obstáculos à circulação, nesse caso do tabaco, entre Estados-membros. Portanto, só nessas circunstâncias é que a União pode, de forma marginal e instrumental ao próprio funcionamento do mercado interno, exercer algumas competências legislativas em matéria de saúde. De resto, é sobretudo aos Estados que compete a resposta a esta crise, à crise de saúde que a pandemia gera. Mas o mesmo já não é o caso quando depois pensamos na crise económica que é consequência desta crise de saúde. É consequência da incerteza que esta crise de saúde traz e, portanto, do impacto negativo desde logo que isso tem na economia, das quebras das cadeias de produção e de distribuição, através dos entraves à liberdade de circulação, não apenas no espaço europeu, mas a nível global, e através também do impacto muito assimétrico que esta crise tem em diferentes setores económicos, dependendo de como esses setores económicos estão mais ou não relacionados com socialização, espetáculos, restaurantes, hotéis, futebol, são tudo atividades que dependem e que juntam pessoas. Os limites a isso automaticamente faz com que esses setores sejam mais afetados. Mas também um impacto assimétrico em virtude, desde logo, das diferentes condições sociais e económicas em que as pessoas vivem e em que, portanto, significa que elas podem ser mais ou menos afetadas por esta crise económica. E o mesmo acontece com os Estados. Dependendo da situação económica e financeira dos Estados-membros, eles têm mais ou menor capacidade de reagir a esta crise económica. Ora, é nesta matéria que surge a necessidade da União Europeia ter um papel muito importante na resposta à dimensão económica da crise que a pandemia produz. Desde logo, e esse foi o primeiro passo da União Europeia, eliminando restrições que o próprio direito da União Europeia pode causar, tradicionalmente, à capacidade de intervenção dos Estados, por receio da destruição que essa capacidade de intervenção dos Estados ou da violação de princípios da União Europeia que essa capacidade de intervenção dos Estados pode tradicionalmente causar, mas que neste caso não se justificam face à necessidade de não apenas autorizar, mas promover uma resposta forte dos Estados, em termos de intervenção dos Estados, para auxiliar as empresas, as pessoas, nesta crise económica. E foi assim que, desde logo, a Comissão Europeia tornou claro que as regras do Pacto de Estabilidade, do Semestre Europeu, ou seja, as regras que determinam e impõem disciplina orçamental aos Estados-membros, limites da dívida, que a aplicação dessas regras foi suspensa. Porquê? Porque esta crise vai exigir intervenção da parte dos Estados substancial, que vai, por sua vez, em conjunto com a perda de receita que os Estados vão ter, produto da própria crise económica e social, vai gerar déficits orçamentais muito significativos e o agravamento das dívidas públicas dos Estados. E isso, desde logo, levou a que a Comissão Europeia suspendesse a aplicação dessas regras. Em segundo lugar, a Comissão Europeia também flexibilizou as regras que proíbem, com certas exceções, a concessão de auxílios pelos Estados às empresas, de forma a que os Estados possam auxiliar estas empresas neste momento difícil, e sendo que
esta crise vai gerar problemas, desde logo de liquidez, numa primeira fase, e depois problemas eventualmente, infelizmente até mais graves, nas empresas. Ao mesmo tempo, o paradoxo é que este papel dos Estados-membros, que a Comissão Europeia tende a aceitar, é suscetível ele próprio de agravar o impacto assimétrico desta crise. Porquê? Porque, como a capacidade orçamental e financeira dos Estados-membros não é a mesma, naturalmente que um Estado como a Alemanha ou como a Holanda podem dar auxílios às suas empresas, podem intervir da economia com um poder financeiro muito superior a Estados como Portugal, que têm muito mais restrições orçamentais e que têm um grau de endividamento já muito superior. E, portanto, o problema com que a União Europeia se suscita, e que é o que justifica a intervenção europeia, é que este impacto assimétrico da crise suscita dois tipos de problemas e desafios para a União Europeia. O primeiro é um desafio em termos de própria integridade do mercado interno, porque se os diferentes Estados-membros não têm os mesmos instrumentos financeiros, o mesmo poder de fogo financeiro para intervir em auxílio das suas empresas, isto arrisca criar fortes distorções no funcionamento do mercado interno. As empresas alemãs, ou as empresas de outros Estados, como a Alemanha, que têm essa capacidade e esse poder de fogo financeiro, vão receber auxílios muito superiores àqueles, por exemplo, empresas portuguesas, ou espanholas, ou gregas, podem vir a receber, com consequências na igualdade de condições de concorrência no mercado interno. Este é o primeiro problema. O segundo é um problema de solidariedade. Sendo a capacidade de intervenção dos Estados tão assimétrica, isso significa que há Estados que vão conseguir recuperar da crise muito mais rapidamente e de forma muito mais eficaz, e outros não. E isso tenderá a agravar as assimetrias no seio da União Europeia, colocando, lá está, aumentando a divergência económica e social no seio da União Europeia, com riscos para a sustentabilidade a médio e longo prazo do próprio processo de integração europeia. E é isso que tem conduzido aos debates sobre a necessidade da União Europeia dar uma resposta, e uma resposta eficaz a essa crise. E, fundamentalmente, essa resposta, neste momento, concentra-se nas discussões sobre o Fundo de Recuperação Económica. Houve um conjunto de medidas que foram adotadas já pelo Eurogrupo, como o reforço do Mecanismo Europeu de Estabilidade, a possibilidade de usar esse Mecanismo Europeu de Estabilidade sem condições, mas desde que, e apenas e só para despesas em área de saúde, embora possam ser despesas indiretas em área de saúde, mas ficou claro desde logo que esse mecanismo não ia ser nem suficiente, nem eficaz. Quer porque, por um lado, estava limitado a essas despesas de saúde, e, portanto, não serviria para dar resposta à crise económica, que é o que vai exigir muito mais apoios financeiros e um volume de intervenção e um volume de apoio europeu muito superior, quer ao mesmo tempo porque esses apoios do Mecanismo Europeu de Estabilidade, mesmo que condições mais favoráveis, serão sempre dívida para os Estados-membros. E, portanto, agravam sempre a médio e longo prazo a sustentabilidade da dívida dos Estados-membros que já estão na situação mais frágil, como Portugal, Grécia e outros, Itália em particular, e logo não constituem uma verdadeira solução. Daí que se tenha começado a falar na necessidade de criar um fundo para a recuperação económica, daí também que se tenha já dado um passo importante, aliás, consequente até com uma proposta que eu fiz quando ainda se falava dos Corona Bonds. No fundo, inicialmente parecia que as duas alternativas eram ou o Mecanismo Europeu de Estabilidade ou Corona Bonds, que era a diferença em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, é que os Corona Bonds são dívida emitida conjuntamente pelos diferentes Estados-membros, portanto não é dívida emitida por um instrumento
foi criado separadamente, que é o mecanismo europeu, embora depois seja garantida pelos Estados, mas esta seria mesmo dívida emitida pelos diferentes Estados-membros, portanto, com a expectativa de que eventualmente tivesse custos de emissão ainda um pouco mais baixos, embora pouco, mas através dessas garantias, e sobretudo que houvesse essa partida de risco e que não tivesse sujeita a condições. Mas, na prática, os coronabonds também iriam implicar dívida indevidamente por parte dos Estados. Por isso é que eu sempre entendi que essa não era uma solução e, felizmente, o Fundo de Recuperação já é pensado em termos de ser financiado através da dívida emitida pela União Europeia. Resta depois saber como é que essa dívida emitida pela União Europeia é financiada. Há alguns. Porquê? Porque sendo dívida, a grande vantagem de ser dívida emitida pela União Europeia é que não é dívida dos Estados, portanto não contabiliza como dívida dos Estados. Mas depois coloca-se a questão de saber qual é o volume de endividamento que a União Europeia pode assumir. Porque para ser dívida emitida pela União Europeia, em princípio, ou ela é garantida pelos Estados, e portanto cria de novo um problema para os Estados-membros, e cria de novo um problema de mutualização da dívida, que é muito resistido por vários Estados-membros, mas também que leva a que muitos defendam que, sendo garantida pelos Estados-membros, essa dívida do fundo, esse financiamento do Fundo de Recuperação Europeia deve depois ser paga através de transferências financeiras para os Estados-membros, na forma de empréstimos que depois os Estados devolvem a esse fundo de recuperação para pagar a dívida. A outra alternativa, que é aquela que eu defendo, é o de um fundo de recuperação europeu que esteja associado aos recursos próprios da União Europeia, no fundo ao próprio quadro financeiro multianual da União Europeia, no fundo ao orçamento europeu, mas isso tem um limite, que é o orçamento europeu é pequeno e, portanto, não dá grande capacidade, grande poder de fogo à União Europeia. A única forma de alterar isso é aumentando o orçamento europeu, e aí ou se aumenta por via do aumento das contribuições dos Estados-membros, ou eventualmente, como eu, de novo, também defendo, através de novos recursos próprios da União Europeia. Eu penso que essa é a solução melhor e que um fundo de recuperação europeu, que depois cuja dívida seja paga pela própria União Europeia através de novos recursos próprios, é o que mais facilmente pode não apenas fazer com que haja mais volume e tenha mais poder de fogo esse fundo de recuperação, como que ele seja distribuído aos Estados-membros, não na forma de empréstimos aos Estados-membros, porque isso de novo volta a recolocar o problema do endividamento dos Estados-membros, mas sim na forma de subvenções aos Estados-membros. Ou seja, de verdadeira assistência financeira aos Estados-membros. Eu acho que é dessa como acontece com os fundos da coesão, por exemplo, e eu acho que isso poderia até utilizar essa oportunidade para reformar e reforçar os mecanismos de gestão desses fundos europeus, desde logo garantindo que as autoridades que os vão gerir sejam independentes dos governos nacionais. Porque é que eu acho que é importante que seja através de recursos próprios? Primeiro, porque eu acho que é mais fácil reforçar a capacidade orçamental da União Europeia através de recursos próprios do que através das transferências dos orçamentos nacionais. Se for através das transferências dos orçamentos nacionais, nós criamos um jogo de soma zero. Nós estamos a promover uma leitura do orçamento europeu por parte dos cidadãos nacionais em que eles vão pensar, muito bem, quanto é que o meu país contribui e quanto é que o meu país recebe. E isso envenena todo o debate. Se nós, em vez disso, financiarmos o orçamento europeu através de recursos próprios da União, ou seja, de impostos que estejam associados à atividade económica que é tornada possível pela União Europeia, ou que limitem até externalidades entre Estados-membros, ou que tributem atividades económicas que os Estados já não conseguem eles próprios de forma eficaz tributar, então a criação desses impostos pode não apenas servir para financiar o orçamento da União Europeia, mas também para repor justiça fiscal e pode ser mais facilmente apoiada pelos cidadãos dos Estados-membros. Eu fiz, e vou partilhar agora aqui no ecrã, não sei se me podem permitir partilhar algo no ecrã. Aqui diz-me que
host disabled attendee screen sharing, portanto tem de me autorizar a partilhar algo aí, não sei se é possível. Vou ver se a Raquel consegue aí ajudar nisso. Se não conseguir, também não é grave, mas se conseguisse, mostrava-vos os resultados de uma sondagem que eu coordenei em conjunto com o YouGov em 10 Estados europeus, que num certo sentido comprova esta declaração que eu fiz. Ah, aqui está, não, já posso, sim senhora. Ótimo. Muito bem. Ora, aqui está. Penso que já estão a ver, não já? Vamos ouvir. Já estão? Certo. Então, se virem este gráfico, o primeiro está em inglês até, nós fizemos uma experiência que foi perguntar aos cidadãos, a amostras, não é? Cidadãos, em 10 Estados-membros, na altura, isto foi feito há 2 anos, na altura o Reino Unido ainda era Estado-membro da União Europeia, a primeira pergunta que fazíamos é se eles eram favoráveis a um orçamento maior para a União Europeia, mesmo que isso significasse um orçamento mais pequeno para o seu Estado, porque aumentavam as transferências, ou se pelo contrário defendiam um orçamento maior para os seus Estados, com um orçamento mais pequeno da União Europeia. E o que vemos perante esta pergunta é reflexo da tal leitura em que depende se os cidadãos acham que eles são beneficiários líquidos ou contribuintes líquidos para o orçamento europeu. E vemos nos países do Norte uma preferência por um orçamento mais pequeno da União Europeia, com mais orçamento para o seu Estado, e nos países do Sul o contrário, uma preferência por um orçamento maior da União Europeia, mesmo que isso signifique um orçamento mais pequeno do Estado, porque os primeiros acham que são contribuintes líquidos, os segundos acham que são beneficiários líquidos. Aliás, curiosamente, a única exceção é a Alemanha, que está praticamente empatada. Agora, o que é muito interessante é que se nós mudarmos a forma como nós financiamos, ou como os cidadãos europeus entendem que o orçamento europeu é financiado, eles mudam a sua posição sobre isto. Porque se nós perguntarmos, por exemplo, se eles são a favor ou contra o imposto europeu sobre o rendimento das grandes empresas da economia digital, portanto, um dos recursos próprios de que se fala, o que vemos é uma maioria significativa em todos os Estados-membros a favor. E o mesmo se perguntarmos se eles são a favor ou contra um imposto europeu sobre as emissões de dióxido de carbono. Portanto, também uma maioria em todos os Estados a esse favor. Ora, o que isto, portanto, confirma é que se nós mudarmos o financiamento da União para recursos próprios, nós temos mais condições para a União Europeia poder ter mais recursos financeiros e, com base nesses recursos financeiros, emitir um maior volume de dívida e ter um fundo de recuperação económica, que seja um fundo de recuperação económica que permita à União Europeia a resposta que ela necessita de dar em termos quer do volume de intervenção nos Estados-membros, necessário para garantir que esta crise não vai, por um lado, agravar a disparidade entre Estados-membros e, por outro lado, também não vai aumentar a destruição da concorrência no mercado interno, colocando em causa a integridade no funcionamento do mercado interno. A última condição que eu acho importante é, nesta matéria, é a última razão pela qual eu acho que é importante os recursos próprios nesta matéria, que eu acho que o recente Tribunal Constitucional, uma recente decisão do Tribunal Constitucional alemão, reforça a necessidade, reforça os limites à ação da Alemanha que implica em mutualização da dívida. No fundo, o Tribunal Constitucional alemão, isso já é histórico na sua jurisprudência, agora concretiza isso relativamente à política do BCE, mas o Tribunal Constitucional alemão faz uma interpretação do princípio da democracia na ordem jurídica constitucional alemã, que liga a proteção desse princípio da democracia com uma autonomia fiscal, financeira e orçamental da Alemanha, que estabelece fortes limites aos riscos e às responsabilidades que a Alemanha pode assumir por decisões políticas de outros Estados-membros e em termos de mutualização de dívida com outros Estados-membros. No fundo, o Tribunal Constitucional alemão acha que isso
isso é contrário ao princípio da democracia, porque tornaria a Alemanha responsável por decisões de outros Estados nos quais os seus cidadãos não têm poder e participação democrática, e que arriscaria também limitar a própria autonomia orçamental da Alemanha, na medida em que a Alemanha, ao assumir responsabilidades contingentes por políticas de outros Estados, poderia ver-se ela própria limitada nos meios financeiros ao seu dispor. Ora, isto, do meu ponto de vista, reforça a importância de o financiamento da União Europeia ser feito não através de transferências dos orçamentos nacionais, mas, pelo contrário, através de recursos genuinamente próprios da União Europeia. É dessa forma que eu acho que a União Europeia pode criar o Fundo de Recuperação Económica, que é tão importante e que deve ter a dimensão e os mecanismos de intervenção, não através de empréstimos, mas sobretudo através de subvenções, que permitam cumprir a tal função de impedir o agravamento das assimetrias e proteger a integridade do mercado interno da União Europeia. Muito obrigado, Miguel. Uma das questões que eu queria pôr era exatamente essa, para fazer um comentário ao acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, mas não deixo de a fazer novamente, sobretudo também à reação europeia, das instâncias europeias, designadamente da Comissão Europeia, do próprio BCE, a possibilidade teórica, nós sabemos que existe, de desencadear um processo de infração contra a Alemanha, se isto é efetivamente possível numa questão desta magnitude e num momento que é de tudo ou nada para a União Europeia, ou se pelo contrário isto vai inspirar alguns parlamentos ou mesmo outros tribunais constitucionais de alguns países do norte da Europa e estaremos com um problema cada vez mais grave a poder conduzir à implosão do projeto europeu. Na verdade, da sua exposição, que eu conheço bem, foi brilhante como sempre, nota-se uma coisa, é que mais nome, menos nome, mas a discussão desde 2007, 2008 e a reação que tivemos então, agora foi acelerada porque já foram adotadas as medidas entretanto, suspensão do PEC, flexibilização das ajudas de Estado, etc., mas é pouco mais do que isso. A tal bazuca do BCE também é confrontar-se aqui com os tribunais constitucionais, designadamente para começar o alemão, depois chama-se outra vez Fundo de Recuperação Económica, mas depois, em última análise, garantia de quem? De Estados-membros da União Europeia, e a sua solução, que era já a solução de há 10 anos atrás, de recursos próprios, e de facto, curiosamente, ver a diferença das opiniões públicas dos países ditos do Sul e dos países ditos do Norte, mas a diferença de percepção quando se lhes pergunta se são favoráveis a impostos digital e sobre o ambiente, etc. Não posso pedir-lhe que adivinhe, mas estará a Merkel à altura deste desafio histórico? Poderá ficar na lógica dos pais fundadores como uma grande senhora que salva este momento, tornando a União Europeia cada vez mais forte, saindo desta crise ainda mais forte, de modo a poder afirmar-se na ordem global que cada vez mais precisa da União Europeia como um ator forte e não como um anão político, sobretudo num contexto de recrudescimento de algum sentimento de guerra fria entre os Estados Unidos e a China? Ou estaremos condenados à implosão do projeto ou várias uniões europeias, que será necessariamente mau, a meu ver, para o mundo. E noutra questão também, já não este confronto norte-sul, mas o confronto com alguns países que parece pouco terem a ver com alguns princípios estruturantes do que é uma união de direito e de respeito de valores estruturantes, designadamente da democracia. O exemplo da Hungria e de alguns outros países de leste, o denominado Grupo de Visegrado. Também este é um problema para o tal risco existencial que o Miguel considera também existir cada vez mais hoje, e por isso até tem alguma dificuldade em falar dele. E com isto, com as suas respostas que entendessem, encerraríamos depois o debate. Muito obrigado, João. Vou começar então por um comentário à decisão do Tribunal Constitucional Alemão e relacionando com a sua última pergunta dos países do Visegrado, porque eu acho que é relevante essa relação. E depois terminarei pela questão da Merkel e se podemos ou não esperar uma resposta europeia que ao mesmo tempo permita à Europa ter a posição que necessita no quadro internacional.
A decisão do Tribunal Constitucional Alemão, como eu disse, insere-se, por um lado, num conjunto de decisões que o Tribunal Constitucional Alemão tinha vindo a fazer, em que sempre tinha afirmado que considerava que, em última análise, se entendesse que as competências da União, as competências que a Alemanha tinha transferido para a União, fossem ultrapassadas de forma manifesta e que esse controle não fosse feito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, e na medida em que o Tribunal de Justiça da União Europeia não fizesse esse controle também de uma forma manifesta, ou seja, violando de uma forma manifesta certos princípios da interpretação do direito, que se arrogava, mas apenas nessas circunstâncias excepcionais, o risco de declarar um ato da União Europeia como ultra-vires, como fora das suas competências. Mas o Tribunal Constitucional Alemão, isso tinha criado uma coisa que o João também conhece bem, que era uma lógica praticamente quase de efeito dissuasor nuclear mútuo entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Constitucional Alemão. Qualquer um de ambos, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia também nunca reconheceu esse poder ao Tribunal Constitucional Alemão e sempre ambos assumiram a posição de ter a autoridade última. Mas nunca nenhum tinha carregado no botão dessa arma nuclear até ao passado dia 5 de maio. Já agora, não sei se é coincidência ou não, mas é importante notar isso, que o Tribunal Constitucional Alemão escolheu como data para pronunciar este acórdão o dia 5 de maio, que por sinal foi o dia, em 1955, em que entrou em vigor o tratado que determinava a saída das tropas aliadas da Alemanha Ocidental. Portanto, não sei se foi uma mera coincidência ou se foi intencional, mas enfim, permitindo outro tipo de leituras deste acórdão do Tribunal Constitucional Alemão. Como disse, até agora nenhum dos tribunais tinha, mas mesmo o Tribunal Constitucional Alemão, curiosamente, eles por um lado vêm declarar que a política do BCE, não esta decisão recente da senhora Lagarde para de resposta à pandemia, mas sim a política do whatever it takes, do que quer que for necessário, que o ex-presidente do BCE, Mário Draghi, determinou em 2011 e basicamente foi fundamental para preservar, impedir a fragmentação do euro e permitir aos Estados-membros, permitir que não houvesse uma subida excessiva das taxas de juros em alguns Estados-membros. Eles vieram declarar que essa política violava, era um ato que ia para além das competências do BCE e que o Tribunal de Justiça também não tinha, e que o Tribunal de Justiça não tinha fiscalizado de forma manifestamente grave, por violação do princípio da proporcionalidade. Porque consideram basicamente que, primeiro, a decisão prossegue objetivos monetários, portanto, nessa medida estaria dentro do âmbito das competências do BCE, na medida em que se pode dizer que essa decisão serve para promover e atingir o target inflacionista, na luz dos riscos deflacionistas da Europa ao longo dos últimos anos, em virtude da crise. Mas, por outro lado, dizem eles, para ela ser aceitável, o BCE devia demonstrar que tinha atendido também, de forma proporcional, na forma como montava essa política, aos efeitos económicos nocivos que essa política também pode ter. Curiosamente, e é um dos aspectos que eu critico no Acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, eles só se referem aos efeitos económicos nocivos. Ora, quando alguém aplica o princípio da proporcionalidade e, sobretudo, quando o aplica numa lógica de balancing, de equilíbrio, de custos-benefícios, naturalmente também deviam atender aos benefícios económicos, não só aos custos económicos, aos efeitos económicos negativos, mas também aos efeitos económicos positivos, coisa que eles não fazem nem dizem
que o BCE devia fazer. Portanto, nesse ponto também me parece que a decisão é deficiente por parte do Tribunal Constitucional Alemão e é reflexo de uma decisão que é tomada de forma paroquial, porque na Alemanha só se discute os efeitos económicos negativos da política do BCE. A Alemanha é um país de aforradores, e é verdade, esta política do BCE baixa as taxas de juro e, portanto, para os cidadãos alemães, ao contrário de países como o nosso, em que as pessoas põem mais dinheiro na compra de casas, os alemães põem as suas poupanças em depósitos a prazo e em investimentos desse tipo, e, portanto, têm tido perdas com a política do BCE, e ela é muito impopular na Alemanha por isso, mas é óbvio que o BCE não pode tomar uma decisão com base apenas naquilo que que são os seus efeitos negativos na Alemanha. Tem de ponderar os efeitos negativos e positivos em todos os Estados-membros. E é isso que o Tribunal Constitucional Alemão parece ignorar no seu acórdão. Dito isto, o acórdão, já agora, é também perigoso porque é a primeira vez, enfim, há uma decisão de um acórdão de um tribunal dinamarquês, em certo sentido, mas de forma nenhuma com esta gravidade, é a primeira vez que um Tribunal Constitucional Nacional parece colocar em causa, ou melhor, parece não, coloca diretamente em causa o primado e a autoridade do Tribunal de Justiça, a autoridade exclusiva do Tribunal de Justiça, para decidir a validade dos atos das instituições europeias. E isso cria o risco de poder gerar precedentes negativos que podem vir a ser reproduzidos noutros Estados-membros, em particular na Hungria e na República Checa. E se nós entrarmos numa lógica em que cada Tribunal Constitucional Nacional ou cada Tribunal Supremo começa a colocar em causa a aplicação, na sua esfera jurídica pelo menos, dos atos das instituições europeias, nós podemos facilmente ter uma desintegração do processo de integração europeia. Portanto, os riscos da reprodução e desta decisão do Tribunal Constitucional Alemão são grandes. Já ouvimos quer autoridades políticas, quer mesmo autoridades judiciais na Polónia e na Hungria, na Polónia mesmo a presidente do Tribunal Constitucional Polaco, vir dizer que eles se arrogam o mesmo poder do Tribunal Constitucional Alemão. Dito isto, esta decisão, o Tribunal Constitucional Alemão, estou convencido, há a possibilidade do Tribunal Constitucional Alemão se vir a arrepender desta decisão. Porquê? Eu acho que eles escolheram a decisão errada e o tema errado para desafiar o Tribunal de Justiça da União Europeia. Escolheram uma decisão em que está em causa a independência de outro órgão, cuja independência é muito apoiada e que é um órgão que é bastante popular noutros Estados europeus, que é o BCE. Escolheram uma decisão em que a visão, o que os leva a colocar em causa a competência da União Europeia é a apreciação de interesses que são sobretudo nacionais da Alemanha, e pelo contrário, a decisão tem vantagens muito substanciais de noutros Estados-membros da União Europeia. E, portanto, é provável, eu diria, que, ao contrário até do que podia acontecer noutras circunstâncias, que a grande maioria dos tribunais constitucionais e tribunais supremos dos diferentes Estados-membros não apoie e, pelo contrário, se distancie desta posição do Tribunal Constitucional Alemão. E, por outro lado, o Tribunal, e por outro lado, os únicos Estados que eu vejo como prováveis a imitar esta decisão são a Polónia e a Hungria. Ora, do ponto de vista da credibilidade do Tribunal Constitucional Alemão, será extraordinariamente negativo para a sua reputação até como Tribunal Constitucional, se os únicos tribunais que aparecerem a seu lado forem os tribunais na Hungria e na Polónia, com os problemas que existem neste momento para o Estado de Direito nesses dois países. Portanto, só essa associação já é negativa em termos de imagem do Tribunal Constitucional Alemão. Em segundo lugar, eu creio que não podemos esquecer que a União Europeia, em caso de incumprimento dos Estados, pode neste momento, o Tribunal de Justiça, impor sanções financeiras, sanções pecuniárias, que podem ser sanções diárias, até penalizações diárias.
E se os países que seguirem forem a Hungria e a Polónia, eu creio que estas sanções podem ser muito eficazes relativamente à Hungria e para a Polónia. E, por outro lado, eu não creio que nós vamos chegar na Alemanha a uma situação de verdadeiro incumprimento, porque, no fundo, o Tribunal Constitucional Alemão fez disparar a arma nuclear, armou o míssil e enviou-o, mas enviou o míssil com um timer que permite que ele seja desarmado durante os próximos 3 meses. Porque, no fundo, suspendeu os efeitos da sua sentença, dando a oportunidade ao Bundesbank e às instituições alemãs de esperar por uma eventual fundamentação mais apropriada, de acordo deles, pelo BCE, que garanta que as medidas são proporcionais, as medidas do BCE. Ora, eu acho que o BCE não pode responder diretamente ao Tribunal Constitucional Alemão e não vai fazer, mas pode responder ao Banco Central Alemão, no quadro das comunicações normais de esclarecimento. Pode responder a algum membro do Parlamento Europeu Alemão que, no seu direito de fazer perguntas às instituições europeias, pergunta ao BCE qual é a justificação para esta política. E o BCE responde. E depois as autoridades alemãs podem facilmente vir a entender que isso demonstra a proporcionalidade da medida. E nessa medida, se isso acontecer durante os próximos 3 meses, nunca iremos ter um verdadeiro... A Alemanha nunca entrará em incumprimento do direito da União Europeia. Portanto, e é isso que explica que, para já, a Comissão Europeia tenha feito aquilo que eu acho que é mais prudente, que é ameaçar com a abertura de um processo por incumprimento, sem formalmente iniciar esse processo por incumprimento. O que, aliás, é comum. A Comissão Europeia faz isso muitas vezes. Começa de forma informal por pedir esclarecimentos adicionais ao Estado-membro antes de iniciar formalmente o processo por incumprimento. Isto é o mais inteligente porquê? Porque permite não fazer uma escalada muito grande do conflito nesta altura, permitindo, durante os próximos 3 meses, que as próprias autoridades alemãs resolvam o problema, obtenham mais informação adicional e, com base nisso, digam que podem continuar a cumprir com a política do BCE. E, durante e ao mesmo tempo, ao fazer isto, a Comissão não abre o precedente para, se a Polónia e a Hungria vierem também a entrar em conflito direto com o primado direito da União Europeia e com o Tribunal de Justiça, não deixar fazer recursos por incumprimento contra esses Estados. Por último, questão. A senhora Merkel pode ou não liderar a Europa? Eu acho que a única expectativa que nós temos de liderança é da senhora Merkel. Sendo que eu acho que ela vai estar muito condicionada por esta posição do Tribunal Constitucional Alemão e, portanto, e pelo facto de haver muita pressão política que é reforçada por esta posição do Tribunal Constitucional Alemão e pelos limites que ela coloca ao que a Alemanha pode aceitar em termos de mutualização de risco. E ela vai seguramente também fazer uso disso junto dos outros líderes nacionais para dizer que há limites ao que a Alemanha pode aceitar. Mas eu acho que a solução aí passará por ela compreender, ou alguém a fazer compreender, que a única solução para os limites impostos pelo Tribunal Constitucional Alemão às formas de mutualização de risco que a Alemanha pode aceitar, passam precisamente por assumir claramente um poder fiscal próprio da União Europeia, através de recursos próprios genuínos. Se ela compreender isso, se ela aceitar isso, eu penso que ela estará em condições de liderar a resposta que a União necessita, e num contexto tão difícil como aquele que vamos ter, isso é fundamental também para a própria Alemanha. A Alemanha teria muito a perder com a desintegração europeia, porque num contexto global, em que o eixo de poder neste momento parece ser sobretudo China versus Estados Unidos da América, com a Rússia próximo numa estratégia mais semelhante à guerrilha, só a União Europeia, e não nenhum Estado da União Europeia isoladamente compreendido, é que estará em condições de defender os interesses de todos os europeus. Muito obrigado. Foi de facto uma magistral lição de Direito da União Europeia, Direito Constitucional, de Ciência Política, uma excelente análise geoestratégica.
fico sempre com a sensação de que andamos a discutir sempre os mesmos problemas, no fundo, da União Europeia, porque a questão no fundo, de uma análise do primado do direito da União Europeia, que é sempre um princípio estruturante, mas nem sequer está formalmente consagrado nos tratados, já foi um dos motivos porque o Tratado Constitucional Europeu falhou em 2004, foi retirado, embora seja estruturante dentro da construção pretoriana que fundou esta organização europeia. Sempre esse confronto entre os tribunais constitucionais, no fundo, qual o último referente de validade, mas com uma atualidade política crescente, porque no fundo isto é direito constitucional europeu, e isso é direito político, e em última análise a questão de haver recursos próprios e sabermos se em última análise vamos amontoar de mais dívida, de mais empréstimos, países que dificilmente depois sairão dessa armadilha, como bem sabe, enquanto governante teve de sofrer isso, ou se vamos para, de facto, soluções que aqui defendeu e que já defende há muito e que agora ganham renovada atualidade e que veremos se, em última análise, essa solidariedade europeia é imposta aqui pela liderança de Merkel, que com a folga de estar de saída poderá não acusar tanto essa pressão política e preferir ficar, de facto, na história, consolidando este projeto de paz e prosperidade com 62 anos e poderá ser relevantíssimo para o futuro do mundo num contexto de uma agressividade crescente do diálogo entre americanos, chineses e também russos. Miguel, muito obrigado, foi notável a sua intervenção e eu espero que volte sempre à Universidade de Coimbra, que faça dela também a sua casa. Para mim foi um gosto enorme, está bem? Muito obrigado a todos também os que nos acompanharam e até dia 28, à altura em que teremos cá o chefe de Estado-General-Maior das Forças Armadas para outra Conversas da Casa da Lusofonia. Obrigado, Miguel, um abraço e obrigado a todos. Obrigado a todos.